Tudo bem, pessoal? Passando rapidinho para fazer um convite a todos para a leitura do meu artigo no Estadão essa semana. O George Taber, que é um jornalista americano, ex-editor da Times, cunhou lá nos anos 80 a expressão crony capitalism. Lembrei muito dessa expressão nos últimos dias no Brasil, que é o capitalismo dos compadres, ou de compadres, né? Que é basicamente um capitalismo de laços onde os interesses públicos e privados eles se misturam, o mundo dos lobbies, o mundo das influências, enfim, que acabam determinando muito do mercado, evidente, a partir do poder do Estado. Não é? O que a gente viu no Brasil, ou que a gente está assistindo no Brasil agora, é basicamente isso, né? O capitalismo dos compadres, né? Das empresas que financiam as festas, os jatinhos, os lobbies, a contratação de parentes dos ministros ou ex-ministros para obterem reuniões, para terem alguma influência no poder e a partir daí direcionarem certas decisões. Ou alguém vai imaginar que uma empresa, não é, ou financia, como contrata os escritórios de um ministro, de uma autoridade em Brasília, de um ex-ministro, para quê? Pela pura e simples competência, sem nenhum tipo de interesse, de influência, e que isso não vai afetar em nada a imparcialidade do processo de tomada de decisão. Se a imparcialidade fosse absolutamente rigorosa, a regra do jogo, a letra da lei, etc., por que contratar tanta gente no poder exatamente para influenciar o próprio poder? Então é o nosso crony capitalism, que é o primo irmão da nossa velha, boa, não tão boa assim, né? Vamos lá, tradição patrimonialista, né? Muita gente acha que o patrimonialismo é uma coisa do passado, uma coisa muito antiga, do Raimundo Faur, dos donos do poder, lá dos anos 50. Não, está viva, muito viva, e essas revelações recentes mostram muito isso. Vai mudar alguma coisa? O ministro Fachin já disse, olha, talvez a gente tenha um código de ética, mas possivelmente fica para depois das eleições, né? Então, estamos preocupados. O Supremo Tribunal Federal no Brasil, ele aprendeu a jogar parado. Jogar parado significa o seguinte, olha, surge a denúncia, a gente emite uma nota, aconteceu isso lá no caso Tagliaferro, o tempo vai passando, o assunto é esquecido. Não é? No caso do Tagliaferro, o denunciante virou réu, tudo foi basicamente esquecido. Agora vem essas denúncias, não é, das contratações de escritórios, ministros, etc., do resort, etc. O clima vai mudando, as pessoas vão esquecendo, novas pautas vão surgindo, o Supremo joga parado. Nós aceitamos, nós que eu digo Brasil, a elite brasileira, parte da imprensa e tal, que quem diz o que é certo ou não é certo, legal ou ilegal, não é o que está na lei, na Constituição, ou nos parâmetros éticos, são os próprios ministros, são as próprias autoridades. Se eles dizem que não há conflito de interesse, que não há problema ético, que não tem nenhum problema a esposa ser advogada e o marido julgar como juiz, não tem nenhum problema ético isso, então está tudo bem, nós aceitamos esse princípio lá, porque era importante flexibilizar regras para salvar a democracia. Por que isso não continua sendo válido? Não é? Quando você aceita um critério, em algum momento você tem que explicar por que esse critério não vale mais, valia no passado e deixa de valer no presente. Então nós estamos com um enorme problema pela frente, não é? Talvez essas eleições sejam uma solução, o Congresso Nacional dificilmente fará alguma coisa no ano eleitoral, mas eu dou alguns toques sobre isso, não vou dar spoiler demais aqui, queria convidar todo mundo para a leitura exatamente da reflexão que eu faço no artigo dessa semana. Grande abraço.